Olá! Começa agora mais um Pesquisa e Ação. É difícil acreditar que uma criança inocente seja capaz de mentir, manipular, agredir e até matar. Será que é possível identificar traços de psicopatia em alguém tão pequeno? Quais são os fatores que influenciam esse tipo de comportamento? E o que os pais devem fazer ao notar alguma anormalidade? Para falar sobre psicopatia infantil, convidamos hoje a psiquiatra Sônia Palma, especialista na área de psiquiatria da infância e adolescência e presidente do Conselho Científico da ABRATA, Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos. Em 2013, 5 pessoas da mesma família foram encontradas mortas. O suspeito, um menino de apenas 13 anos, Marcelo Pesseguini. Na casa moravam 2 policiais militares, pais do garoto, a avó e a tia. Marcelo também foi encontrado morto. Alguns pensam que ele era um psicopata, outros acreditam que o caso não tem nada a ver com esse distúrbio. Olá, Sônia, obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Sônia, no caso Pesseguini, se Marcelo fosse diagnosticado psicopata, como que as pessoas poderiam diagnosticar isso, ele sendo uma criança? Então, quando a gente fala em criança, ele já era um pré-adolescente. Em criança, nós normalmente não falamos em psicopatia, porque a criança é um ser em desenvolvimento, então sofre influência da sociedade, dos pais, da escola, então nós falamos mais de traços que podem levar no futuro, se não cuidados, a um transtorno de personalidade do tipo da psicopatia. Nos pré-adolescentes também nós não falamos ainda em transtorno de personalidade, mas já começa a se delinear alguns traços, alguns jeitos que essa criança tem que você pode começar a suspeitar que, se nada for feito, ele desenvolverá no futuro um traço de personalidade psicopática, como, por exemplo, frieza, falta de sensibilidade, falta de ressonância afetiva, né? Eu vejo você triste, eu fico triste também. Normalmente, as pessoas que têm esse transtorno de personalidade, eles não têm essa sensibilidade, eles são o que chamam muito egocentrados, eles vivem muito para si, eles são as pessoas mais importantes e as outras vivem e são manipulados de acordo com as suas necessidades. Isso pode já ser visto em crianças muito pequenas, mas como traços, como um jeito de ser ainda na vida, não como uma personalidade a personalidade, quando a gente fala em personalidade, a gente fala em uma estrutura já emocional, cerebral, amadurecida e mais velha. Mas hoje, com tantas questões como essa que você trouxe, levanta essa questão de discussão se os adolescentes já podem ser identificados. Então, essas características que eu citei são as mais importantes. E existem outros sintomas além da frieza? A frieza é uma delas. A frieza, na verdade, tem que ser entendida como essa falta de ressonância afetiva, falta de preocupação com o outro, falta de sensibilidade. É um funcionamento anômalo da personalidade dessa pessoa considerada como psicopata, né? Mas o traço principal é essa falta de sensibilidade, de ressonância afetiva pelo outro. Eu sou mais importante, eu faço o que for necessário para o meu bem-estar. Se for necessário matar, eu mato, se for necessário roubar, eu roubo, desde que eu consiga satisfazer a minha necessidade neste momento. E como os pais podem identificar esses traços numa criança? Então, normalmente a escola identifica, né? São crianças que se envolvem muito em briga e muitas vezes elas não se envolvem diretamente na briga, elas conseguem de um jeito que o outro brigue por ela, né? Para que ela consiga aquilo que ela quer. Mentem, omitem, não se preocupam com os outros, provocam acidentes intencionais dentro de casa e na escola. Então, já dá para perceber que são crianças que têm um comportamento, entre aspas, maldoso, né? Mas de uma alteração de comportamento, de conduta, já muito pequenos. Inclusive, nós temos esse diagnóstico: transtorno desafiante de oposição e transtorno de conduta e transtorno de personalidade. Não necessariamente, esses 3 são necessariamente em sequência. Uma criança que desafia os pais e os professores, não necessariamente eles precisam transformar num transtorno de conduta, que é esse quadro mais grave na infância e adolescência, que são crianças que mentem, roubam, matam animais, judiam de pessoas, põem fogo na casa,
destroem patrimônio, né? Se isso não for cuidado, essas crianças podem desenvolver um transtorno de personalidade lá pelos 15, 16, 17 anos. Então, os pais têm que observar desde pequeno até a adolescência o comportamento do seu filho e muitas vezes dar ouvido, escutar o que os outros falam, porque às vezes a escola fala: olha, o seu filho acho que roubou um celular, vamos investigar. Não, meu filho não fez isso. Meu filho é maravilhoso, né? Então os pais acabam não levando em consideração, meio que passando a mão na cabeça dessas crianças, desses adolescentes, e esse quadro vai progredindo. Então ficar muito atento mesmo, né? Você pode explicar esses 3 outros transtornos que você mencionou? Sim. Na infância, né, as crianças, como eu falei, elas vão se desenvolvendo de acordo com a sua maturidade cerebral, a sua idade. Crianças menores, 6, 7 anos, muitas vezes elas começam com atitudes que é desafiadora, que a gente chama de transtorno desafiante de oposição. Então, assim, fazer lição, não vou fazer. Ah, precisa escovar os dentes, não vou escovar. E faz birra, e chora, e não faz lição, esconde lição para não ter que fazer, rasga boletim, porque senão a família vai ficar brava, porque a nota não é boa, né? Então, isso a gente chama, na escola, responde para o professor, responde para os pais. Então, a gente chama isso de um primeiro transtorno nessa linha, que é o transtorno desafiante de oposição. Esse transtorno pode se resolver espontaneamente, ou ele pode se desenvolver para um quadro mais grave, que a gente chama de transtorno de conduta. O transtorno de conduta já é um quadro mais grave, onde entra a mentira, a fuga da escola, o maltrato a animais, né? Eles podem, judiam de animais, passarinhos, cachorros, gatos, eles podem pôr fogo nas coisas de casa ou da escola, destruir patrimônio, ficam pichando, quebrando coisas na escola, vandalismos, né? Desses adolescentes. Então, são quadros que podem machucar intencionalmente. Então, são quadros mais graves, mas que ainda não pode dizer que a personalidade está formada desse jeito. Por quê? Porque com intervenções familiares, a família bem atenta, professores atentos, terapias, eles podem não progredir para um transtorno de personalidade. Porque o transtorno de personalidade é a formação final, é como ele vai ser na vida. E aí não tem mais retorno, né, para um estágio anterior, porque a pessoa vai se consolidar com uma alteração, né, de funcionamento do seu jeito de ser, que a gente chama de personalidade, e nessa linha da psicopatia, né, que é mais frequente, a gente vê, né, os serial killers, os matadores em série, né, que a indústria, né, do cinema explora bastante toda essa situação, e isso são alterações de personalidade. A estrutura da personalidade dela é desse jeito, e isso é mais grave, não tem tratamento específico para isso. E como podemos explicar a diferença de gêmeos quando um apresenta esses sintomas e o outro não? Então, por conta da epigenética. Porque, por exemplo, eu posso ter uma ser gêmea, mas eu não necessariamente, tudo que eu recebo, eu recebo do mesmo jeito. Então, um deles pode ter até uma herança, porque o patrimônio genético, a questão genética é muito parecida, mas a percepção do ambiente não leva a eclodir esse comportamento. E no outro, sim. Por isso que hoje a gente não trabalha só com herança genética, a gente trabalha muito mais com uma questão somatória, né? E ainda bem, né? Porque se fosse só uma questão genética, seria muito pior. Mas é com isso que a gente conta para que todo mundo, uma parcela das crianças e adolescentes que tenham uma possibilidade de se tornar psicopatas, não se tornem porque o meio, a percepção, a intervenção de escola, de pais, de amigos, conseguiu evitar que esse material genético apareça. Essa é a explicação, né? Porque geneticamente eles são muito parecidos, realmente, ou são idênticos, né? Vamos ver agora uma reportagem que explica como o ambiente em que a criança vive pode influenciar seu comportamento. Freud, médico e criador da psicanálise, possui uma teoria que todo ser humano tem o seu lado perverso. Esse estudo não exclui as crianças e adolescentes, como no caso da pequena Beth Thomas, de apenas 6 anos, que inspirou o filme A Ira do Anjo, onde ela ameaça e tortura seu irmão e seus pais adotivos. Tudo isso porque o ambiente que vivia antes de ser adotada era conturbado.
De acordo com a psicanalista Márcia Porto Ferreira, o espaço em que a criança vive é fundamental para ter uma formação saudável. Ambientes muito instáveis, onde as relações sejam extremamente imprevisíveis, numa alternância muito grande de quem cuida dessas crianças, com pouca disponibilidade para elas, né, pouca previsibilidade, poderia, digamos assim, facilitar que condições pouco humanizantes também fossem sendo dadas para essas crianças. As pessoas que não conhecem sobre o assunto afirmam que as crianças com esse tipo de comportamento devem ser afastadas do ambiente social em que vivem. Eu ia ter que tirar ele de perto dessas pessoas que ele está maltratando, por um tempo pelo menos, enquanto não conseguisse resolver o que estava acontecendo. Com muito jeito, mas eu infelizmente teria que tirar, mas com muito jeito, sim. Psicólogos e educadores afirmam que é preciso ter uma atenção especial com as crianças, que apresentam um comportamento agressivo e frio, mas é importante não retirá-los do convívio social para não atrapalhar o desenvolvimento delas. A pedagoga Maíra Banheza explica que é na escola que existe uma interação maior dos pequenos e, por isso, é importante prestar atenção em algumas atitudes do cotidiano. Então, essa professora dentro de sala de aula, ela precisa observar as reações das crianças, o tratamento junto com os outros alunos de sala, o tratamento coletivo dela, se ela é uma criança muito hiperativa, se ela é uma criança que mente, se ela é uma criança que bate muito nos amigos, que não sente remorso e que faz isso repetidas vezes. É comum as crianças nessa idade, elas baterem, morderem. Sônia, como vimos na reportagem, o ambiente em que a criança vive pode influenciar no seu comportamento. Como podemos explicar isso? Em geral, essas pessoas, ou esses adolescentes ou adultos com transtorno de personalidade psicopática, em geral, eles têm famílias onde já existem outros traços de psicopatia na família, principalmente criminalidade e transtornos mesmo de personalidade. Nem todo mundo que tem transtorno de personalidade é um criminoso, mas muitos criminosos têm transtorno de personalidade psicopática. Então, parece haver realmente herança genética, não só, porque assim, hoje a gente trabalha muito com o conceito de epigenética. O que quer dizer isso? Quer dizer que assim, eu tenho uma carga genética, mas nem tudo que eu tenho precisa aparecer. Se o meio onde eu vivo for bem, se minha família for atuante, cuidar de mim, eu não preciso apresentar esse meu lado, né? Agora, o que acontece? Em geral, lares onde as pessoas, os pais têm envolvimento com droga, com criminalidade, estão presos, cometem crimes, delitos, sei lá, estelionatários. Em geral, essa criança, se tiver uma herança genética para isso, isso aparece, e aí, por isso que eles falam que existe uma maior predominância de casos em famílias onde já existem esses casos. Mas é uma somatória de genética, mais ambiente e mais a sociedade onde essa criança ou esse adolescente vai viver, está vivendo, né? O programa Pesquisa e Ação vai para um rápido intervalo e volta já. Pesquisa e Ação está de volta. Estamos com a psiquiatra Sônia Palma, especialista na área de psiquiatria da infância e da adolescência. Sônia, raiva, mentira, são coisas que às vezes as crianças fazem. Em que ponto os pais devem se preocupar com essas atitudes? Eu acho que sempre. Na minha opinião, os pais se preocupam muito menos com esses pequenos indícios, né? É lógico que as crianças menores, elas sempre vão tentar buscar os limites, vai testar os limites dos pais. Então, elas vão
fazer birra, elas vão mentir, elas vão para saber até onde elas podem ir. E aí cabe aos pais colocar firmemente as regras para que elas não ultrapassem esse limite da experimentação e da testagem de limites. Então, num primeiro momento, essa questão até é mais ou menos esperada que crianças pequenas façam para poder saber até onde elas podem ir. No crescimento, com o crescimento, essas questões elas têm que ser olhadas com cuidado, porque uma criança que tem o hábito de mentir, né, ela pode levar isso para a adolescência e para a vida adulta, e com todos os prejuízos que é um mentiroso na nossa sociedade. A birra também, se a birra não for controlada, não for entendida, não for principalmente controlada pelos pais, podem gerar adolescentes imediatistas, impulsivos, com baixa tolerância à frustração e que pode, então, até no tema da nossa conversa, ir para uma área, né, de furto, de roubo, de tráfico de drogas e outras questões ligadas a isso. Então, para os pais que estiverem nos ouvindo, né, não achar bonitinho a birra, né, a mentira, não, mas ele só não contou isso, não. Todas essas questões, todos esses itens têm que ser levantados, discutidos e trabalhados com a criança e com o adolescente. Você já atendeu algum caso de psicopatia infantil? Já atendi, sim. É bastante difícil o atendimento, porque ele inclui um trabalho muito extenso e que inclui outros profissionais além do psiquiatra. Porque essa é uma questão que envolve escola, às vezes envolve conselho tutelar, né? Envolve muitas vezes até medidas judiciais, né? Porque às vezes algumas crianças já até foram para atos infracionais, então em medidas socioeducativas, né? Então envolve justiça, envolve escola, envolve pais, envolve a própria criança, mais o adolescente, o próprio adolescente. Então é um trabalho intersetorial e multiprofissional. Né? Então, entra o psicólogo, o professor, o psiquiatra, às vezes um advogado, né? Muitas vezes. Então, é um trabalho muito grande e que requer muita experiência de uma equipe que possa modificar, principalmente, o comportamento dos pais para que eles possam trabalhar mais juntos, que os pais trabalhem mais juntos, trabalhem junto com a escola, junto com os profissionais de saúde, para poder, então, meio que aí modificar o comportamento desta criança. O que a gente vê muito, esse adolescente, o que a gente vê muito é que os pais passam muito a mão na cabeça. Né? Como se fosse, imagina, meu filhinho não faria isso, ou meu filho, não é possível, está exagerando. E perde-se um tempo, né, até cair a ficha dessa família e atitudes realmente que possam combater ou possam modificar esse comportamento realmente sejam feitas. Né? Como a psicopatia infantil é tratada? É difícil. De novo, eu estou falando, é um pool de profissionais. Né? Primeiro, precisa ter alguém que se incomode com isso. Então, a escola ou a família vão sinalizar que tem alguma coisa errada com essa criança ou com esse adolescente. A partir daí, em geral, tem que ser feita uma consulta, né, de avaliação por um psiquiatra infantil que tenha conhecimento desse quadro. Normalmente, na minha prática, nós trabalhamos muito com avaliações neuropsicológicas, avaliações de testes projetivos, né, que podem ajudar a compor o diagnóstico. Né? Uma avaliação familiar, porque é importantíssimo saber onde essa criança vive, onde ela se desenvolve, como é que essa família é uma família funcional, é uma família disfuncional. Como essa criança é na escola, conversar com o professor, como é que ela se comporta com seus colegas. Algumas vezes a gente vai até a escola, né, ou o psicólogo, ou outro profissional vai para observar essa criança como ela é na escola e propor. Aí sim, compondo esse olhar, você vai pensar em estratégias, um projeto, né, terapêutico para essa criança. E como eu falei, eu só acredito, eu particularmente, eu acho que quem trabalha com criança e adolescente
só consegue pensar em tratar uma criança se você tiver um olhar para a família. Não é a criança. A criança, ela não é um ser autônomo, ela precisa dessa família. Então, a família precisa ir para uma que a gente chama de terapia familiar, orientação familiar. A criança para uma terapia individual, né, para ela poder lidar com o comportamento, aprender outras estratégias para lidar com essa questão. Trabalhar com a escola para que ela possa ter um comportamento que não seja ofensivo ou de exclusão, né, dessa criança. Ele é assim mesmo, não vai ter jeito, vai virar um bandido. Então tem que tirar esses jargões, né, e trabalhar todo mundo junto. O resultado, muitas vezes a família abandona esse tratamento no meio do caminho e outros, dependendo do comprometimento, você consegue reverter. Tem algum remédio que ela pode tomar? Não, remédio não existe. Para psicopatia não existe. Porque psicopatia não é ele não é uma doença no sentido, por exemplo, de uma depressão. Ele é uma forma que a pessoa estruturou uma reação, um jeito de agir na vida. Então, os trabalhos são mais na linha de mudanças de comportamento. Agora, essas pessoas às vezes deprimem, essas pessoas às vezes ficam ansiosas, então as medicações seriam para aquilo que a gente chama de comorbidades, outros quadros que aparecem junto com a psicopatia. Mas a psicopatia não existe exatamente uma medicação. Existem hoje vários estudos tentando até mapear áreas cerebrais que poderiam estar envolvidos na agressividade, mas são estudos ainda que estão aí, que não são exames que a gente faça de rotina ou peça de rotina, né? Crianças com quadro psicopático podem simular algum sentimento carinhoso ou elas sempre são apáticas? Elas podem, sim, elas podem ter um comportamento afetivo, né? Mas, em geral, conforme elas vão crescendo e vão ficando mais velhas, em geral, esses afetos, eles podem ser mais na intenção de conseguir alguma coisa, né? Mais de adular para conseguir algum benefício, né? Mas isso em crianças mais velhas, né? Em crianças menores, elas ainda têm um misto, né? Ainda de falta de sensibilidade, mas ainda a demonstrações de afeto. Conforme isso vai, as crianças vão ficando mais velhas e mais comprometidas, então isso muitas vezes fica mais difícil de aparecer afetos espontâneos, né? Você falou de estudos que mapeiam o cérebro. Já tem alguma pesquisa ou algum resultado que o cérebro de psicopatas é diferente de outras pessoas? Então, eles estão procurando isso. Eu não saberia te dizer exatamente agora, mas eu sei que tem estudos para tentar achar um marcador ou achar uma alteração, mas isso em medicina é muito difícil, né? Na verdade, nós procuramos marcadores em todas as nossas doenças, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, né? Marcadores biológicos, áreas cerebrais específicas, né? Mas, como eu falei, não é tão simples assim, né? Porque existem influências de outros setores que não é só o orgânico, né? Nessas situações, né? Algumas pesquisas americanas indicam que 4 em cada 100 pessoas são psicopatas. Existe algum estudo no Brasil desse tipo? De cabeça não me recordo. Deve ter algumas pesquisas nessa área, principalmente da psiquiatria forense, porque quem lida muito mais com isso são os psiquiatras forenses, os psicólogos forenses, né? Porque, em geral, eles estão ligados à criminalidade, né? Então, um psicopata que tem que faz um crime, né? Então, realmente, esses têm um estudo maior, né? Um interesse maior até das pesquisas, né? Não saberia lhe dizer nesse momento, mas doenças psiquiátricas estão todas em torno de 4 a 5%, né? Eu brinco com que se falar 4 a 5%, você acerta a maioria dos transtornos mentais. Mas é mais ou menos isso mesmo que deve... No Brasil, porque esses diagnósticos são muito estáveis, ou seja, eles não sofrem muitas influências, né, raciais e tudo, né? Talvez ele sofra mais influências sociais, né, em lugares mais violentos, né, guetos, mais nesse sentido.
Especialistas garantem que a maioria dos adultos psicopatas é homem. Isso acontece com as crianças também? Sim, tem uma maior porcentagem masculina, sim. Isso, nos transtornos de comportamento, em geral, os meninos ganham das meninas, né? Porém, o que a gente vem observando é que quando as meninas elas têm um comportamento mais antissocial ou asocial, ou de conduta, elas são, muitas vezes, elas até são mais más, elas são mais perversas do que os meninos, mas um número maior é de meninos. Sônia, obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço o convite. O Pesquisa e Ação fica por aqui. Até mais.